E falar sobre a alimentação da família, aí eu quero até começar perguntando, porque às vezes a geladeira ela tem de tudo um pouco. Então tem a parte dos saudáveis, das verduras, dos legumes, mas tem a parte das guloseimas. Aí os pais acabam falando, não, esses chocolates, esses biscoitinhos, isso aqui é para os meus filhos, para alegrá-los. Às vezes eu vejo muito isso. Os saudáveis acabam sendo para os pais, mas aquelas coisas que seriam às vezes os vilões, às vezes são oferecidos para o filho. Isso acontece na geladeira? Essa divisão? Acontece muito. Desse modo que você falou, os saudáveis para os pais, as guloseimas para as crianças e talvez ao inverso também, né? Ao contrário. Ou às vezes sua família só tem guloseima, né, na casa? Ou só guloseima também. E às vezes tem as guloseimas para os pais e eles querem que os filhos tenham uma alimentação saudável, né? Sim. Consumindo aí os verdinhos. E aí fica difícil, né? Ensinar para as crianças qual deve ser a alimentação adequada, como que elas devem se alimentar. Então os pais têm que dar o exemplo. A regra é para todos da família. Todos devem ter uma alimentação saudável. E não tem... Eu vejo que hoje também essa vida é muito corrida, o tempo tem sido muito escasso. Às vezes tem conduzido os pais a os enlatados, a tudo muito rápido. Isso tem acontecido, Letícia? Tem acontecido muito. Os alimentos prontos para consumo, né? Sim. Estão hoje em grande parte aí, ocupando um grande espaço na geladeira, né? E a família acaba lançando mão desses produtos para fazer parte aí da alimentação no dia a dia. E isso, a um longo prazo, pode trazer grandes malefícios, né, para a saúde. As pessoas se alimentando mal, com excesso de produtos industrializados, isso pode ter aí um prejuízo na saúde a longo prazo. Como que deveria ser uma geladeira, a gente abrir uma geladeira e você, como nutricionista, analisar aquela geladeira? O que te alegraria ter numa geladeira? Pensando que as pessoas gostam de comer doce, salgado, pensando em tudo. O que seria o ideal, Letícia? Fala pra gente. O ideal seria que, na maior parte do dia, fossem consumidos alimentos in natura ou minimamente processados, que a gente chama, né? Que Sim. são aqueles alimentos que são encontrados na natureza como Deus os criou, nós podemos dizer assim. Frutas, legumes, verduras, né? Esses alimentos que possam ser preparados aí para a família, para compor uma alimentação colorida, variada, rica em nutrientes, minerais, vitaminas. Essa seria uma geladeira ideal. Café da manhã ideal para a família. Vamos ajudar o pessoal aí em casa. Seria com uma fonte de carboidrato, um pão integral, né? Cálcio, leite, seus Tira o pão francês? Não tem necessidade de tirar o pão francês, né? A gente pode adaptar aí, o importante é que se consuma um carboidrato com uma fonte de proteína, de preferência que esse pão seja integral. O pão, se a pessoa quiser um pão francês, tira o miolo, não tira, isso faz diferença, não faz? Fala pra gente. Vai depender se a pessoa está em uma dieta de restrição calórica, né? Ali no miolo a gente encontra um pouquinho mais de calorias. Se tiver em uma dieta de restrição, às vezes tirar um pouquinho do miolo vale a pena, se não pode manter, colocar uma fonte de proteína nesse pão, que seria um queijo branco, né? Frutas também, no café da manhã seria bem interessante, um cereal, seria ali, por exemplo, uma salada de fruta com uma aveia, uma granola, muito saudável. Seria um café da manhã muito bom. Isso aí seria o café da manhã. Depois de quanto tempo, o que sugeriria para a família a alimentação? E é importante a família toda alimentar junto naquele horário, Letícia? Super importante, né? Que as refeições sejam feitas em conjunto, a família sentada Isso motiva à mesa. mais até a criança a alimentar? Porque às vezes tem criança que tem mais dificuldade na alimentação. Ela vendo, né, os pais ali ingerirem alimentos saudáveis, os seus irmãos, os membros da família, isso facilita o processo de educação nutricional. Ou às vezes também aquela criança que quer comer o tempo inteiro, quer comer coisa errada, quando vê a família toda comendo a mesma coisa junto, também facilita, né? Facilita. E é importante deixar ali, né, para a criança frutas, né, já higienizadas, que ela possa ali pegar quando ela estiver com fome, quiser ingerir alguma coisa. Em fácil alcance. Em fácil alcance. Para essa criança ter uma opção de um alimento saudável quando ela quiser comer alguma coisa. Então, entre o café da manhã e o almoço, qual a sugestão? A gente pode fazer uma colação, um suco, né? Até mesmo, se não comer uma fruta no café da manhã, uma frutinha com cereal, são ótimas opções. Almoço.
almoço não pode faltar o carboidrato, um arroz ou um macarrão integral, feijão, né, que a combinação aí do arroz com o feijão nos fornece uma proteína de boa qualidade, legumes, verduras. Quanto mais colorido o prato tiver, mais nutrientes indica ali que essa família está ingerindo, que esse indivíduo está ingerindo. Então, é bom ter sempre um prato colorido e variado. Sim. Depois, quanto tempo para aquela parte ali na tarde, aquele lanchinho? Aí a gente pode dar um intervalo de 3 horas. Sobremesa, tem? Pode ser ingerido sobremesa, um doce, de preferência de fruta, né? Ou um picolé de fruta em pequena quantidade logo após o almoço. Não esperar muito tempo para ingerir esse doce, não. Aí Por que tem que ser logo após o almoço? Por causa do índice glicêmico, né? Os doces, eles elevam muito rápido a glicemia. Então, ali a fibra que a pessoa ingeriu no almoço, ingerindo ali a salada, os legumes, essa fibra vai ajudar a segurar esse pico glicêmico. A glicose não vai tão rápido para o sangue. E aí, então, depois o quê? Umas 2h30, 3 horas? 3 horas, tá bom. Aí já pode fazer um lanchinho bem parecido com o café da manhã. É importante também, Carol, que o cálcio ele seja ingerido nas pequenas refeições, nos lanches, e o ferro seja ingerido nas grandes refeições, né? As fontes de ferro são as carnes, né? Alguns vegetais de cor verde escura. Sim. E o cálcio, as fontes, o leite e os derivados. Então, deixa o cálcio para as pequenas refeições e o ferro para as grandes refeições, que seria o almoço e o jantar. Aí eu pergunto, por exemplo, entre o almoço e o jantar, dá para acontecer, às vezes, uns 2 lanches? Como que deveria ser isso? Se a pessoa janta um pouquinho mais tarde, dá tempo de fazer 2 lanches. Sim. Se ela janta um pouco mais cedo, ali por volta das 6, 7 horas da noite, um lanche é suficiente. Tem pergunta chegando e você pode aproveitar e fazer a sua pergunta no 98402-9756. Pergunta para a nutricionista: gestante pode usar adoçante? E criança a partir de qual idade que pode usar adoçante? E se posso tomar líquido após o almoço? Ou depois de quanto tempo? A gestante pode utilizar o adoçante, né? É seguro o uso do adoçante durante a gestação, mas lembrando que ele deve ser consumido sempre em pequena quantidade, gotinhas mesmo ali, só o necessário para adoçar. E a gente indica o uso do adoçante na gestação quando a gente tem uma situação bem específica, por exemplo, de diabetes gestacional, que essa grávida ela não pode consumir uma quantidade excessiva de açúcar. As crianças não devem ingerir o adoçante, né? A família deve priorizar aí, adoçar os líquidos com pouca quantidade de açúcar e evitar o adoçante para as crianças. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.